Olá! Hoje nós vamos começar o livro de Jó. É um livro maravilhoso, faz parte da literatura sapiencial, ou seja, do gênero literário sapiencial. Sapiencial é o gênero que usa da sabedoria, para nos trazer uma mensagem. O gênero sapiencial geralmente faz uso de muitas metáforas, poemas, poesias, para nos trazer uma verdade. O livro de Jó é um grande poema maravilhoso que nos traz verdades sobre a espiritualidade. Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre o livro de Jó. E o Jó existiu? Não, ele não existiu como uma pessoa. O seu Jó casado com tal pessoa e tal, não. Se você for até na internet você encontra tudo, né? Você vai encontrar, o Jó era neto de Esaú, que era neto de não sei o quê. Não, isso foi uma tentativa de explicação onde queria colocar Jó como um personagem factual. Não, Jó não é um personagem factual. O livro de Jó é um grande poema de sabedoria sobre as verdades do relacionamento de Deus com o homem diante do sofrimento, diante dos momentos difíceis, diante da morte. É isso mesmo. Mas então eu não vou acreditar no livro de Jó. Não tem nada disso. O livro de Jó é um livro inspirado por Deus, apresentado a nós como um poema, para que a gente entenda o lugar do homem diante de Deus no sofrimento e nas agruras do dia a dia. Muito bem. Então, o livro de Jó é um maravilhoso poema. Eu vou explicar para você. Ele tem o prólogo, comecinho, e o epílogo final em prosa, mas no miolo dele é todo um grande poema maravilhoso. Ali nós vamos entendendo como o homem se situa diante do sofrimento, diante das adversidades e como é que ele se relaciona com Deus a partir desses momentos. Muito bem, explicado isso para você, eu queria lembrar que o livro de Jó não é uma explicação para o mistério do sofrimento. O livro de Jó não quer explicar o sofrimento e nem é um livro que tenta resolver o problema do mal. Não é isso. Mais uma vez eu lembro, é uma tentativa de o homem se situar diante de Deus, vivendo, passando pelo sofrimento e tendo que enfrentar o mal. Ou seja, o mal existe, ok, nós percebemos, você percebe que o mal existe. O sofrimento existe, você sabe que o sofrimento existe. Você sofre, eu também sofro. Como é que nós nos situamos diante de Deus, tendo que passar pelo sofrimento, tendo que enfrentar o mal? É isso que o livro de Jó vai dizer para a gente. Qual é a minha atitude diante de Deus quando eu passo pelo sofrimento? Qual é a minha atitude diante de Deus quando eu tenho que enfrentar o mal? É isso que o livro de Jó vai trazer para a gente. Como eu disse para você, o livro de Jó é um grande poema. A história de um personagem chamado Jó. Eu vou te explicar o que significa Jó daqui a pouco. Um personagem chamado Jó. E quem era Jó? Jó era um homem piedoso, bondoso. No caso desse Jó aqui, no caso do livro de Jó e do Jó, Jó não é um israelita. Não, ele é um estrangeiro. Olha que interessante. É um estrangeiro, mas que teme a Deus, acredita em Deus e tem a mesma fé no Deus dos judeus. Mas ele não é um judeu, ele não é um israelita. Olha que bonito, já começa por aí. Não sendo israelita, não sendo um judeu, ele tem fé no Deus verdadeiro. Muito bem? Esse poema sobre Jó foi baseado em muitos outros Jós que existiam. Sempre existiu homens piedosos, bondosos, que temiam a Deus e que tinham atitudes como essa que Jó tem diante do sofrimento e diante do mal.
Essa história já circulava de modo oral entre os sábios. Os sábios já contavam essa história de um certo Jó que foi sofrendo todos esses reveses, né, a partir de uma combinação de Deus e o diabo, né? E Jó manteve-se sempre firme e fiel. Embora Jó tivesse 3 amigos que sempre o instigava, né, o instigava para que ele pudesse abandonar a Deus, mas ele permanece firme. Tá vendo como que é um poema, né? Claro que Deus não ia fazer vou combinar com o diabo ali, vamos armar uma brincadeira para o Jó. Claro não. Por isso que é um poema, né, que de forma metafórica conta para a gente do sofrimento do ser humano e como o ser humano se situa diante desse sofrimento. Olha que interessante. Como que é o resumo de todo esse livro de Jó? Jó é um homem, é um herói, porque ele na verdade é um grande herói, que sofre sem uma causa aparente. Ele não fez nada de mal, aliás, ele só fez bem. E ele sofre sem uma causa aparente. E ele tem 3 amigos que discutem 3 coisas interessantes. Os 3 amigos sempre discutem com Jó. Primeiro, o valor da existência. Por isso que o livro de Jó é um livro muito filosófico também, né? Então, diante desse sofrimento que Jó que passa, né? Diante desse sofrimento que Jó passa, sem causa, ele está sofrendo sem causa, né? Os 3 amigos dele, né, fazem com que ele reflita. Primeiro, o valor da existência. Segundo, a justiça humana. E terceira, a justiça divina. Entendeu? Então o livro todo vai trazer para a gente o valor de viver, de existir, a justiça humana e a justiça divina. Agora, esse livro de Jó é maravilhoso por quê? Porque ele é um grande grito contra a famigerada teologia da retribuição. Teologia da retribuição que está muito em moda hoje. Nessas chamadas teologias moderninhas que tem por aí, há inclusive chamadas teologias de coach, né? Agora o negócio nem é a pregação da teologia, agora a pregação nem é mais dos padres, dos pastores, não. Agora de repente está com uma teologia coach, né? O que é isso? A teologia da retribuição é pavorosa e tem muitas religiões fazendo uso dessa teologia, e a palavra de Deus vem como um grande grito contra essa teologia. O que é a teologia da retribuição? A teologia da retribuição é dizer assim: se você é rico, é porque Deus te abençoou. Se você é pobre, é porque Deus te amaldiçoou. A teologia da retribuição fala assim: se você der dinheiro para a igreja, Deus vai te abençoar. Se você não der dinheiro, Deus vai te amaldiçoar. Olha que absurdo isso. Olha que absurdo. Então, nessa teologia da retribuição, Deus é um Deus negociante, avaro, mesquinho. Cuidado, porque tem igrejas que pregam teologia da retribuição. Olha, tá vendo essa pessoa que esse carro, ele se tornou um grande empresário de sucesso, ele agora tem uma família feliz, ele agora tem muito dinheiro. Por quê? Porque ele ajudou a igreja. Porque ele ajudou a igreja, Deus então ajudou ele. Deus retribuiu tudo que ele fez. Ele deu dinheiro, ele deu dízimo e deu retribuição. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é pobre, ele não tem carro, ele mora numa tapera. Sabe por quê? Porque ele não ajudou a igreja. Olha que coisa perversa. Essa teologia da retribuição já era usada naquela época, e o livro de Jó vem contra isso. Por quê? Porque Jó sempre foi bom, Jó sempre foi caridoso, Jó sempre foi piedoso, e Deus tira tudo dele, né? No caso daquele combinado que faz com o diabo, e Jó continua amando a Deus, sendo fiel a Deus, temente a Deus
E não é por causa que Deus dá as coisas que Jó é um homem temente e ama a Deus. Então, na verdade, o livro de Jó é para acabar de vez com esse tipo de teologia da retribuição que está muito em moda e que é uma perversão da teologia, tá bom? Então é muito bom, por isso o livro de Jó se faz cada vez mais presente no dia de hoje, tá bom? Como eu disse para você, o livro de Jó ele tem um prólogo e um epílogo que é em prosa. Depois o miolo é todo ele em poesia, em poema. Deixa eu só lembrar aqui, mostro para você aqui, ó. O prólogo, né? Prólogo é o começo, ele vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13. Esse é o prólogo. Está em prosa. Prosa é o texto corrido, né? E depois o epílogo, o final, quando a gente termina, ele vai do capítulo 42, versículo 7, até o versículo 17. Ou seja, assim a gente encerra o livro de Jó, em prosa. Tá bom? Tá certo? Lembrando que o nome Jó vem de uma expressão hebraica, Yab. Yab, depois eu te explico melhor. Yab era uma expressão que mais ou menos significa tratado como inimigo. Tratado como inimigo, né? Ser hostilizado, ser tratado como inimigo, né? Então, Jó mais ou menos lembra que ele foi tratado como inimigo, tá bom? Então, vamos lá, gente? A gente vai começar. O livro de Jó é delicioso. Delicioso, gostoso, um poema bonito e com muito ensinamento. Como eu disse para você, a literatura sapiencial são ensinamentos, sabedorias em forma de metáforas que são inspiradas por Deus para chegar ao nosso coração. Vamos ler então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o primeiro livro de Jó. O primeiro livro de Jó aqui o primeiro capítulo de Jó, só tem um livro de Jó, né? O primeiro capítulo de Jó. E este primeiro capítulo faz parte do prólogo. Vamos lá. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, portanto 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros, alternadamente, para se banquetearem e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando acabava a série dos dias de banquete, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los. E na manhã do dia seguinte, oferecia holocaustos por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Né? Assim fazia Jó sempre. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Mas o Satanás respondeu ao Senhor: é a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo quanto ele fez e seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo que ele possui está em teu poder.
mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E o Satanás saiu da presença do Senhor. Agora começa o sofrimento de Jó. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou e consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora, depois de passarem a fio de espada os escravos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos, só eu escapei para te trazer a notícia. Jó então se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Muito bem. Você percebe logo que, na verdade, não é um fato que tenha acontecido, porque você logo percebe que não é assim que acontece. Jó estava parado, aí vem, mataram todos os jumentos, mataram todos os camelos, mataram todos os bois, mataram todas as ovelhas. Aí por fim chegar, um furacão matou todos os seus filhos. Num dia não acontece tanta tragédia desse jeito. Mas, como é uma literatura sapiencial, aqui é necessário explicar todos os horrores e sofrimentos que Jó passa. Mas o que é a explicação justamente disso tudo? Jó é um homem bom, justo, temente, riquíssimo. Riquíssimo. Você não tem ideia de quanto é rico. E aí, aqui diz que todos os filhos dos homens, ou seja, todos os poderes celestiais, se apresentaram diante de Deus, como numa grande assembleia. E o Satanás veio. Na verdade, a palavra Satanás, né? Satanás é uma palavra que significa adversário. O texto original sempre usa a palavra adversário, né? A gente traduz como Satanás. É porque nós temos o costume de dizer que Satanás é a personificação do mal, né? Na Bíblia nós chamamos 3 tipos de o mal com 3 terminologias: Satanás, diabo e demônio, né? Demônio. Principalmente nos evangelhos há uma distinção: Satanás, demônio e diabo, né? Que se dá o nome do mal. Aqui no caso é o adversário. O adversário de quem? Adversário de Deus, né? Tanto é que quando Jesus fala para Pedro: vá de retro, Satanás, afasta de mim, Satanás, ele está dizendo: afasta de mim, adversário, você está sendo adversário, né? Então vamos lá. Satanás então é adversário, ele chega e fala para Deus: o Jó só é bonzinho com você porque você é bonzinho com ele. Lembra aquela história da teologia da retribuição? Ele só é bom com você porque você é bom com ele. E Satanás desafia Deus: tira as coisas dele para ver se ele continua sendo bom. Tira as coisas dele, tira a riqueza, tira os filhos, né? Vamos ver se ele é bom mesmo ou se ele é só um interesseiro, né? Vamos ver. Mais ou menos é bom para a gente refletir. E nós? Por que nós amamos a Deus? Porque Deus me ajuda? Por que nós amamos a Deus? Porque Deus me dá um monte de coisa? Né?
É um questionamento muito sério esse aí, né? Muito sério. Tá vendo como é profundo o livro de Jó? Por que você vai à missa, hein? Por que você reza? Por que você faz o curso bíblico comigo? É só porque Deus faz as coisas pra você? Uai, então você não está sendo meio interesseiro? Olha aí, hein? Cuidado. O amor não tem razão de ser amado. A gente ama porque ama, né? Mas vamos lá. E o diabo então fala assim, isso é só interesse dele. Esse Jó é um baita do interesseiro. Ele só te ama porque você dá rebanho, dá riqueza, dá filhos e tal. Deus fala, não, 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 não. Ele me ama sem eu dar nada para ele. Ele me ama porque ele me ama de verdade. E o diabo falou assim, experimenta então, tira as coisas dele. Aí Deus fala, vou te mostrar, seu diabo. Vou te mostrar. Você pode fazer o que quiser com as coisas dele, menos com a vida dele. Menos com a vida dele. E aí, Satanás, né, com esse poder, né, vai tirando os rebanhos de camelo, de bois, de ovelhas, até tirar todos os filhos. 10 filhos ele tira tudo. E aí, toda essa notícia vai chegando uma atrás da outra para Jó. E o que o Satanás esperava? Que nesse momento ele amaldiçoasse a Deus. E aí Satanás ia dizer, tá vendo? Ele não ama você, ele só tinha interesse por você, interesse em você. E é nesse momento que Jó surpreende Satanás, porque ele não culpa a Deus por tudo o que aconteceu. Olha o que Jó está ensinando para a gente, não culpa a Deus tudo o que está acontecendo. Quantas vezes a gente já culpou Deus, hein? Acontece uma catástrofe, a gente fala, por que Deus fez isso? Acontece uma coisa, por que Deus permitiu? Acontece de repente uma coisa horrível, Deus devia ter feito alguma coisa. Jó não culpa a Deus por ter perdido tudo, inclusive por ter perdido os filhos. E ele diz uma frase lindíssima, nu eu saí, nu eu voltarei. Nu eu saí, nu eu voltarei. Ou seja, eu vim sem nada, se tenho tudo hoje, é por graça de Deus, mas vai chegar o momento que eu não vou ter nada novamente, somente terei a Deus. Gente, é muito importante lembrar disso. Jó, ele enfrenta o sofrimento, passa pelo sofrimento, mas não diz de forma irresponsável que o seu sofrimento é porque Deus fez. Não. Jó quer entender tudo o que está acontecendo. Muito bem, vem cá que eu quero explicar algumas coisas aqui desse versículo para a gente já se situar. Primeiro, a terra de Jó, né? Versículo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era homem íntegro e reto e tal. Uz. Onde é isso? Uz, na verdade, é um distrito de Edom. Edom fica lá embaixo no sul. Edom fica no sul, né? Mas o distrito de Uz, o lugar, a localidade, fica a sudeste de Edom. Fica em Edom, a sudeste do Mar Morto. Então, o Mar Morto está aqui, Edom está aqui embaixo, e Uz fica a sudeste do Mar Morto, tá bom? Então, a região de Jó é mais ou menos ali naquela região do Mar Morto. Lembrando que Jó não é um judeu, não é um israelita, mas é um homem temente a Deus, um homem piedoso, né? Embora sendo estrangeiro, tá bom? O nome Jó, eu expliquei para você, deixa eu explicar para você, o nome Jó vem de Iab, em hebraico, que significa uma expressão em hebraico chamada tratado como inimigo, tá bom? Versículo 6, o que é essa coisa dos filhos de Deus? Aí essa história, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O que é esses filhos de Deus aqui? Essa é uma expressão que a Bíblia usa desde Gênesis. Filhos de Deus são membros da corte celeste, né?
lá atrás, em Gênesis capítulo 6, fala, né? A corte celeste, né? Todos aqueles que habitam o céu se apresentaram diante de Deus. Ora, Satanás não era para estar lá, que ele já tinha sido expulso, mas ele se apresenta diante de Deus, né? No segundo poema de Jó. Se apresenta diante de Deus e trava um diálogo com Deus, tá bom? O nome Satanás, a expressão Satanás significa adversário, né? Adversário. Tudo que se coloca como adversário do plano de Deus é considerado na Bíblia como Satanás, tá bom? Versículo 15, aqui ó, versículo 15, só para a gente entender aqui ó, 15, aí ele explicando aqui ó, de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos, aí depois para contar aqui ó, de repente apareceram os caldeus divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram embora, depois passaram. Quem são os sabeus e aqui os caldeus? Deixa eu te explicar, aqui o livro de Jó usa essa terminologia sabeus e caldeus. Era quem? Os sabeus e caldeus eram um tipo de nômades, né? Tipo hoje, mais ou menos, tipo ciganos, né? Que eles tinham um preconceito danado, que eles tinham uma raiva danada, né? Os sabeus e os caldeus. Eles achavam que os sabeus e os caldeus viviam aí como nômades, andando, roubando, matando e tal. Então, por isso que os sabeus fizeram isso, os caldeus fizeram isso, né? Tipo nômade. É como, de repente, hoje a sociedade encara os ciganos, né? Como se os ciganos fossem criminosos, não tivesse lugar, estivesse roubando, né? Mas aqui ele vem dizer, os sabeus fizeram isso, os caldeus fizeram isso, tá bom? E para terminar aqui, versículo 21, a gente está no finalzinho aqui, ó. Olha que bonito. Jó diz diante de tudo aquilo que aconteceu: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito interessante lembrar isso, porque a nossa vida, gente, a vida nossa, situa-se entre o pó. Olha que interessante. Nós vivemos, o que é a nossa vida? A nossa vida é esse meio entre o pó. Do pó viemos, do pó voltaremos. Não é assim que a gente diz? Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Entre este pó e este pó, nós vivemos. Jó aqui fala da nudez. Para Jó, a vida se situa entre a nudez. Ele veio nu e voltará nu. Só lembrando você que geralmente o judeu ele é enterrado nu, somente com uma túnica, né? Somente com uma túnica, mas ele não coloca roupa, né? Roupa como nós colocamos, né? O judeu ele só coloca uma túnica bem simples e é enterrado, né? Então ele vem nu e volta nu. Então para Jó, a vida se situa nisto aqui, ó. Veio sem nada, voltará sem nada. Por quê? Porque tudo que está aqui no meio, é graça de Deus. Deus deu, Deus tira, e tudo é graça de Deus. Jó não se revolta e não culpa a Deus de nada. Jó já começa a fazer a gente pensar nas nossas atitudes diante de Deus e diante dos sofrimentos. Et crucem Domine, fugit partes adverse, vite teleu de tribiuda, ratix David. Aleluia.